Olá, meus irmãos, hoje eu vou falar qual foi o resultado quando a igreja se uniu ao Estado nos dias de Constantino. A história da igreja, em contextos gerais, é dividida em 6 eras, sendo a primeira era conhecida como a Era da Igreja Apostólica, que vai do ano 30, marcando a ascensão de Cristo aos céus, a morte de João, o último apóstolo que morreu por volta do ano 100. A segunda era é conhecida como a Era da Igreja Perseguida, que inicia por volta do ano 100, a morte de João, ao edito de Constantino no ano 313 depois de Cristo. Para entender qual foi o resultado quando a igreja se uniu ao Estado nos dias de Constantino, é preciso falar um pouco como era a igreja antes do edito de Constantino no ano 313 depois de Cristo. Na queda da cidade de Jerusalém e a destruição do templo por volta do ano 70, cumprindo uma profecia de Jesus em Mateus 24, verso 2, que não ficaria em pé nenhuma pedra que não fosse derribada, o general Tito, filho de Vespasiano, ele foi o responsável de destruir a cidade, mas segundo os relatos históricos revelam que nenhum cristão foram mortos nesse dia. Quando os soldados cercaram a cidade, os cristãos já tinham se ausentado da mesma. Vespasiano, pela sua vez, iniciou a perseguição de escala imperial, quando descobriu que o cristianismo não era uma seita do judaísmo. Depois deste, por volta do ano 90 depois de Cristo, o cruel imperador Domiciano iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. Nessa época, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Entretanto, essa perseguição, como a de Nero, ela foi esporádica, local e não se estendeu a todo o império. No mesmo período, João, o último dos apóstolos, que vivia na cidade de Éfeso, ele foi preso e exilado na ilha chamada Patmos, no Mar Egeu, região hoje da atual Turquia. Mas no tempo de perseguição imperial, todos os cidadãos deveriam conduzir adoração ao imperador. Era considerado prova de lealdade. Nos lugares mais visíveis de cada cidade, havia uma estátua do imperador reinante. A essa imagem era oferecido incenso, como se oferecia aos deuses. O apóstolo Paulo já tinha dado referências cautelosas contra essa forma de idolatria. Os cristãos recusavam-se a prestar tal adoração, mesmo simples oferecimento de incenso sobre o altar, pelo fato de cantarem hinos e louvores e adorarem a outro rei, Jesus Cristo. Era considerado pelo povo desleais e conspiradores de uma revolução. Todo esse mar de sofrimento mudou quando o imperador Constantino, em uma véspera de sua batalha, ele teve um sonho no qual via um símbolo de uma cruz, em letras em latim que dizia: "Com esse símbolo vencerás." Despertando ele do sono, ordena que desenhasse símbolo de uma cruz nos escudos dos seus soldados. E tendo uma grande vitória contra seu adversário, e voltando ele vitorioso, e certo que sua conquista foi devido à divindade daquele símbolo, e sem demora entendeu que aquele símbolo pertencia à marca do cristianismo. E foi exatamente neste momento que o imperador declara ser cristão. E no ano 303 depois de Cristo, ele decreta que o cristianismo era a igreja oficial do Império Romano, cessando toda e qualquer perseguição aos cristãos. O império formado por 120 milhões de habitantes, com 250 mil soldados disciplinados e peritos na arte da guerra, isso era sem dúvida uma grande vitória. Mas o pior ainda estava por vir. Para o vídeo não ficar muito longo, vou ficar por aqui e gravar a segunda parte deste vídeo para responder qual foi o resultado quando a igreja se uniu ao Estado nos dias de Constantino. Já lhe peço para você deixar seu comentário se quer a continuidade deste assunto. Deixe também seu like e caso ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Até a parte 2 deste vídeo. Que Deus, ele vos abençoe.